Salmo 120, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Os salmos peregrinos, do Salmo 120 ao 134. Cada um desses 15 salmos é chamado de cântico de romagem. O termo hebraico traduzido por romagem também pode significar degraus ou escadas, e vem de um radical que quer dizer subir, como quem sobe uma escada. 10 desses salmos são anônimos, 4 são atribuídos a Davi, 122, 124, 131 e 133. E um a Salomão, 127. Esses salmos foram selecionados a fim de constituir um inário para ser usado pelo povo que ia a Jerusalém celebrar as 3 festas anuais, Êxodo 23, do 14 ao 19. A Páscoa, na primavera, Pentecostes, no começo do verão, e Tabernáculos, no outono. Os peregrinos entoavam esses cânticos em conjunto, enquanto viajavam em grupos de famílias para Jerusalém. Lucas 2, do 41 a 52. E isso os ajudava a concentrar os pensamentos naquilo que o Senhor havia feito por sua nação. O santuário é mencionado no Salmo 122, versículo 1 e versículo 9. 132, versículos 7 e 8. E Salmo 134, versículo 1 e 2. E o Monte Sião e Jerusalém são mencionados em Salmo 122, 2, 3, 6. Salmo 125, 1 e 2. Salmo 126, 1. Salmo 128, 5. Salmo 129, 5. Salmo 132, 13. Salmo 133, 3. E Salmo 134, 3. 3 temas especiais são repetidos. Primeiro, as aflições sofridas por Israel nas mãos de outras nações. Segundo, a proteção e o cuidado bondoso de Deus para com seu povo escolhido. Terceiro, a bênção de estar em Jerusalém. Israel havia sido vítima de desprezo e escárnio. Salmo 123, 3. Quarto, havia beirado a extinção. 124, do 1 ao 5. Salmo 130, versículo 1, caído em armadilha, Salmo 124, do 6 ao 7, se sujeitado à escravidão, Salmo 126, 1, 4, e sofrido aflições, Salmo 129, do 1 ao 3, mas sobreviveu. Sob a liderança de Moisés, os israelitas viveram 40 anos como um povo nômade. Porém, depois de se assentar em Canaã, o Senhor determinou que deveriam ir a Jerusalém 3 vezes por ano. E isso os lembrava de que, em termos espirituais, ainda era um povo peregrino e precisavam depender do Senhor. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, disse Davi, 1 Crônicas 29, 15, Samuel 84, do 5 ao 7, Salmo 119, 19, 54. Muitos cristãos hoje desejam ser colonos, não peregrinos e estrangeiros. Hebreus 11, do 8 ao 10. Hebreus 11, do 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E 1 Pedro 2, 11. Damos-nos por satisfeitos em nos acomodar em nossa área de conforto e em viver como se Jesus nunca tivesse morrido, como se não fosse voltar outra vez e como se nossa vida não fosse terminar. Somos culpados daquilo que Eugene Peterson chamava de mentalidade de turista. Contentamo-nos em fazer visitas rápidas e ocasionais ao Senhor, passando com Ele momentos que consideramos de descontração e de entretenimento, ao mesmo tempo nos agradando do mundo e nos conformando com ele. Em A Long Obedience in the Same Direction, página 12, nossa cidadania encontra-se no céu, Lucas 10, 20, Filipenses 3, 20, Hebreus 12, do 22 ao 24. Fato que deve fazer diferença em nossa vida aqui na Terra. Precisamos de um senso de temporariedade ao realizar essa peregrinação que chamamos de vida.
Salmo 120. O salmo começa com angústia, versículo 1. Termina com guerra, versículo 7. Entre uma coisa e outra, trata-se da dissimulação e da difamação. Dificilmente parece um hino adequado a ser cantado por um grupo de peregrinos a caminho do santuário de Deus. Tudo indica que o autor desse salmo encontra-se na mesma situação que o autor do Salmo 42. As circunstâncias o impediam de comparecer à festa, de modo que teve de ficar em casa, no meio de pessoas que atribulavam sua vida. Salmos 42, 3, 9 e 10. Ao entoar este salmo, os peregrinos lembrariam que, de fato, eram privilegiados de poder ir a Jerusalém e que outros gostariam de ter ido com eles. Também se lembrariam de que, quando voltassem para casa, teriam de levar consigo parte da bênção para os que haviam ficado e lhes dar um pouco de alívio de suas dificuldades. Quando nos sentimos aflitos e decepcionados, temos 3 responsabilidades a cumprir para que nossos fardos sejam transformados em bênçãos. Primeiro, orar. Salmo 120, versículo 1 e versículo 2. O primeiro verbo do salmo pode ser traduzido por tenho clamado, pois o tempo verbal do original combina passado e presente. O salmista havia orado numa ocasião anterior de dificuldade, e o Senhor havia respondido, de modo que se sentia seguro para orar outra vez. Em vez de se queixar de sua situação, compartilhou-a com o Senhor. E por meio desse salmo também a divide conosco. Estava sendo alvo de mentiras, e seu nome era difamado. Salmo 5, 9, Salmo 12, do 1 ao 8, Salmo 26, 24, Salmos 31, 18, Salmo 52, 3, Provérbios 10, 18, Provérbios 26, 24. É possível que estivesse envolvido em algum tipo de litígio e que a outra parte tivesse subornado falsas testemunhas para depor contra ele. Não desejava correr o risco de ir a Jerusalém, pois temia que seus inimigos aproveitassem sua ausência para fazer ainda mais estragos. Segundo, confiar em Deus. Salmo 120, versículo 3 e versículo 4. É pouco provável que o salmista esteja, de fato, se dirigindo diretamente a seus inimigos, mas esta é a mensagem que Deus lhe deu em resposta às suas orações. O escritor não precisava atacar o inimigo, pois o Senhor o faria por ele. Setas e brasas são imagens de palavras perversas e mentirosas e aparecem com frequência nas Escrituras. Salmo 55, 21, Salmo 57, 4, Salmo 59, 7, Salmo 64, 3, 4, Provérbios 16, 27, Provérbios 25, 18, Provérbios 26, 18, 19, Jeremias 9, 3, 8, Tiago 3, 6. O salmista estava certo de que Deus castigaria o inimigo com as próprias armas, mas as consequências seriam muito piores. As setas se tornariam mais afiadas ao serem lançadas contra eles por um guerreiro poderoso, uma provável referência ao Senhor Deus. Salmo 24, 8, Isaías 9, 6. O Senhor forte e poderoso. O zimbro é um arbusto do deserto que oferece sombra, 1 Reis 19, 4, e cujas raízes podem ser usadas como um ótimo tipo de carvão. Nosso mundo de hoje está cheio de palavras perversas, e os cristãos devem ter cuidado com o que ouvem e como isso os afeta. Não devemos apenas desviar os olhos para que não vejam maldade, Salmo 119, 37, mas também desviar os ouvidos para que não ouçam insensatez. Atentai no que ouvis, Marcos 4, 24. Quando somos difamados e caluniados, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele fará a sua parte. Terceiro, suportar com paciência, Salmo 120, do 5 ao 7. No Antigo Oriente Próximo, Meseque ficava na Ásia Menor, a noroeste de Israel, e Quedar era uma nação nômade no norte da Arábia e sudeste de Israel. Meseque era uma nação gentia, Gênesis 10, 2,
E o povo de Quedar era descendente de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Gênesis 16, do 25 ao 13, 18. Esses dois povos viviam longe de Israel e eram considerados inimigos dos israelitas. O salmista não está de fato vivendo no meio desses povos, pois não poderia viver em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, especialmente lugares separados por milhares de quilômetros. Antes, encontrava-se no meio de israelitas que se comportavam como pessoas de fora das bênçãos da aliança de Deus. Qualquer israelita que temesse a Deus e guardasse os 10 mandamentos não daria falso testemunho, nem difamaria o nome de outrem. Não devia ser fácil habitar no meio desses povos estrangeiros, mas era mais difícil ainda viver com os israelitas que se comportavam como estrangeiros. Os cristãos vivem não apenas no meio de incrédulos, mas também entre pessoas que dizem ser cristãs, mas agem como incrédulas. Em algumas ocasiões, Paulo repreendeu os cristãos para os quais estava escrevendo, comparando-os com os gentios, ou seja, com estrangeiros não salvos. 1 Coríntios 5, 1, 12, 13, Efésios 4, 17, Colossenses 4, 5, 1 Tessalonicenses 4, 12, 1 Timóteo 3, 7. O salmista era um pacificador e tentou incentivar os vizinhos israelitas ímpios a também ser pacíficos, mas estavam determinados a manter uma atitude bélica. Suas palavras de amor só serviram para enfurecê-los ainda mais. Depois de mais de 50 anos de ministério, estou convencido de que a maior parte dos problemas nas famílias e igrejas é causada por pessoas que dizem ser cristãs, mas não têm um relacionamento real e vital com Jesus Cristo. Não são pacificadores humildes, mas sim agitadores arrogantes. Até que Deus transforme esses indivíduos ou que eles resolvam ir a algum outro lugar, os cristãos consagrados devem ser pacientes e se manter em oração. Foi assim que José lidou com os irmãos em Canaã e com os acusadores no Egito. Também foi como Davi lidou com o rei Saul e como Jesus se relacionou com os inimigos. 1 Pedro 2, do 18 ao 25.